Nessa videoaula, nós falaremos um pouco mais sobre o controle da ingestão alimentar. Ela está dividida em dois vídeos. O primeiro, nós abordaremos sobre o hipotálamo e a sua função no controle da ingestão alimentar. E o vídeo 2, falaremos sobre o núcleo arqueado, o controle a curto e a longo prazo da alimentação. Como pré-requisitos, conhecimentos básicos para entender o vídeo 1, né, é importante que nós conheçamos sobre a estrutura do hipotálamo, a sua localização e a sua função. Então, o hipotálamo é uma região do sistema nervoso central. Se nós fizermos aqui um corte no plano sagital, nós observamos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, por sua vez, ele pode ser dividido em uma região de maior volume, que é o telencéfalo, e inferiormente ao telencéfalo nós temos o diencéfalo. Ampliando o diencéfalo, nós temos aqui ao lado as suas subdivisões. Então, nós temos o tálamo, unido nos dois hemisférios cerebrais direito e esquerdo, né? Pela aderência intertalâmica. Inferiormente ao tálamo, nós temos o hipotálamo, né? O nome é sugestivo. Abaixo do hipotálamo, nós temos aqui a hipófise. O hipotálamo, que é a nossa região de interesse, é dividido em vários núcleos hipotalâmicos. Nós temos 12 pares de núcleos, divididos em 4 regiões anatômicas, que é a área hipotalâmica posterior, a área hipotalâmica intermédia, a área hipotalâmica rostral e a área pré-óptica, que fica bem anteriormente aqui ao quiasma óptico. Esses núcleos são agregados aí de corpos celulares de neurônios, que se organizam aí em substância cinzenta, e eles recebem informações de diversas partes do corpo e são importantes para regular a nossa homeostasia, como é a questão da fome e da saciedade, regular aí a temperatura corporal, a sede, o nosso ciclo sono-vigília. Então, o hipotálamo é essencial para a nossa homeostasia. Aqui é um exemplo, né, do que eu falei. Então, o tecido adiposo, ele é um tecido metabolicamente ativo que libera leptina. E essa leptina via sangue, ela atinge o hipotálamo e lá no núcleo arqueado, ela faz uma sinalização, né? E adiantando, né, o que a gente vai falar nos próximos slides e nos próximos vídeos, a leptina ela sinaliza a saciedade. Esse núcleo arqueado, por sua vez, ele comunica-se com o núcleo paraventricular que está superiormente a ele. Assim, a leptina exerce suas funções de induzir a saciedade. Aqui, o núcleo ventromedial em destaque, que é o centro da saciedade. Tudo isso nós vamos falar adiante. Bom, introduzindo então o assunto, você já se perguntou como é que o nosso corpo ele mantém a nossa massa corporal total estável? Isto é, o nosso peso estável? Bom, isso requer que a nossa ingestão alimentar ela seja equilibrada com o nosso gasto energético. Quando o indivíduo ingere a mesma quantidade de calorias que ele gasta, ele mantém-se aí em peso normal. Ele não ganha nem perde peso. Ao passo que se esse indivíduo tem uma ingestão menor do que o seu gasto energético, significa que esse indivíduo ele entra em inanição, ele passa a mobilizar as suas reservas de energia. O contrário também é verdadeiro. Se essa ingestão for maior do que o gasto, esse indivíduo ele passa a armazenar todo o excedente e desenvolve aí o sobrepeso e até a obesidade, porque ele armazena esse excedente como tecido adiposo, né? Tecido gorduroso, por exemplo. E em momentos de privação alimentar, como é esse caso, toda essa reserva, esse armazenamento vai ser mobilizado e consumido para fornecer energia ao indivíduo, né? E o tecido muscular seria ali uma fonte dessa energia a longo prazo.
E quais são os mecanismos fisiológicos que equilibram a energia do nosso corpo? Existem sistemas de controle a curto e a longo prazo que vão regular, né, a nossa ingestão alimentar e os estoques energéticos, o quanto que eu mobilizo e o quanto que eu estoco. E o objetivo desse controle é garantir o balanço energético normal, que é o peso adequado, né? O indivíduo que tem a ingestão em equilíbrio com o gasto energético. Isso foi comprovado em estudos com animais, nos quais observou-se que em animais que passavam por privação alimentar por longos períodos de tempos, quando eram colocados em um ambiente de fartura alimentar, eles consumiam muito em relação aos animais que já tinha, né, essa fartura alimentar normalmente, né? Então, tudo isso mostra que o nosso corpo ele trabalha para garantir essa adequação aí de massa corporal, nem inanição, nem sobrepeso. Alguns conceitos também são importantes, né, antes da gente começar aí a explicar sobre esse controle, que é o controle da fome, do apetite e da saciedade. Então, a fome é o desejo por comida, desejo fisiológico, né? Se você não consome alimento, você não tem energia, seu corpo ele padece. O apetite, por sua vez, é considerado o desejo por um alimento específico. Então, alguns autores chamam o apetite de fome hedônica, uma vez que está ligado com os prazeres e não com manter o corpo vivo, como é o caso da fome. Já a saciedade é a interrupção dessa fome. Então, uma vez que esse indivíduo tem desejo por comida e essa comida está disponível e ele consome, interrompe-se então a fome. É importante lembrar que essas sensações, né, elas são influenciadas por fatores ambientais e culturais, para além dos fatores fisiológicos que nós vamos abordar aqui, que é executada principalmente aí pelo hipotálamo. Então, em 1940, os pesquisadores eles publicaram, né, estudos a respeito do hipotálamo. Então, os pesquisadores eles trabalharam aí com dois núcleos hipotalâmicos, um mais lateral aqui representado em roxo, que é o núcleo hipotalâmico lateral, e um mais medial, que é o núcleo hipotalâmico ventromedial representado em verde. Esses pesquisadores eles lesionaram, né, o núcleo hipotalâmico lateral e observaram que o rato, né, o animal de estudo, desenvolvia afagia, ou seja, a recusa alimentar. Ao passo que quando eles lesionavam essa região ventromedial, o animal ele desenvolvia hiperfagia, então ele comia muito. Logo, a conclusão do estudo foi que o hipotálamo contém áreas que foram denominadas de centro da fome, que é o hipotálamo lateral, né? Então, quando esse centro está lesionado, ou seja, não funciona direito, está inibido, o animal desenvolve o que? A recusa alimentar, né? Ele não tem mais fome. Logo, ele não come e ele desenvolve anorexia. Ao passo que quando eu lesiono o centro da saciedade, esse animal, ele não tem mais saciedade, logo ele consome exageradamente e ele desenvolve a hiperfagia e a obesidade, né? Portanto, o centro da fome, quando está funcionando bem, quando está sendo estimulado, ele gera aí o consumo alimentar, a hiperfagia, né? Já o centro da saciedade, quando está funcionando bem, gera a cessação da fome, né? A saciedade, a afagia. Bom, além dessas regiões que a gente falou agora, núcleos hipotalâmicos paraventricular, dorso medial e arqueado, que a gente vê aqui em destaque, eles também são importantes para o controle da fome e da saciedade. Observou-se que lesão dos núcleos paraventriculares levava ao excesso de ingestão alimentar, ao passo que lesão dos núcleos dorsomediais levava à depressão do comportamento alimentar. Já os núcleos arqueados são locais
os quais convergem diversos hormônios e neurotransmissores, né? Uh, principalmente do trato gastrointestinal e do tecido adiposo, e que regula a ingestão alimentar e o gasto energético. Portanto, essa região em destaque nós falaremos no próximo vídeo, e é importante que vocês gravem bem esse nome, né, desse núcleo hipotalâmico. Bom, além disso, as aferências hipotalâmicas, né, que são mensagens de entrada para o hipotálamo, elas podem sinalizar tanto inibição quanto excitação, né? Ou seja, sinais inibitórios em vermelho, quando atingem o hipotálamo, eles inibem o comportamento alimentar e o indivíduo, então, recusa o alimento, ao passo que os sinais excitatórios estimulam o consumo alimentar. O primeiro feedback do corpo que atinge o hipotálamo para controlar a ingestão alimentar são os sinais neuronais do trato gastrointestinal. Então, a distensão aqui do estômago e do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, são regiões aí que, na presença de alimento, vão enviar aferências para o hipotálamo inibitórias. Porque quando distendidos, significa que o indivíduo se alimentou e não é mais necessário o consumo de alimentos. Sinais químicos dos nutrientes no sangue, né? Glicose, aminoácidos e ácidos graxos, que são aí os produtos da degradação dos macronutrientes energéticos, também enviam sinais inibitórios para o nosso hipotálamo, porque eles sinalizam que os nossos estoques de energia estão abastecidos. O terceiro sinal são os hormônios gastrointestinais, que eu sinalizei em cor vermelha e verde, logo eles podem ser tanto inibitórios quanto excitatórios, né? Então, alguns hormônios, como é o caso da grelina, é o único, né? Alguns não, é o único hormônio excitatório, e alguns outros hormônios, né? A maioria deles são inibitórios. Então, isso também a gente vai falar mais para frente. Sinais dos hormônios liberados pelo tecido adiposo também inibem a ingestão alimentar, como é o caso da leptina. Então, a leptina sinaliza saciedade para o hipotálamo, e então isso inibe a fome. Já os sinais do córtex cerebral, como a visão, o olfato e o paladar, podem ser tanto inibitórios quanto excitatórios. Então, por exemplo, se você vê um alimento que te causa repulsa alimentar, né, seja porque você não teve uma experiência agradável com ele, seja porque você teve alguma intoxicação alimentar e isso te despertou aí sensações negativas, né, em relação à experiência com aquele alimento, você acaba inibindo, né, o hipotálamo em relação àquele alimento. Então, você não come. Ao passo que se você vê, por exemplo, um alimento que te traz, né, memória afetiva, como é o caso do bolinho de chuva que você tomava que você comia, né, com a sua avó e tomava com café nas tardes de domingo, isso vai promover aqui uma estação, né, do sistema nervoso para que o corpo consuma o alimento. E para finalizar, as substâncias orexígenas e anorexígenas que chegam ao hipotálamo, essas substâncias são neurotransmissores ou hormônios, né, que diminuem a ingestão de alimentos, como é o caso dos anorexígenos, ou aumentam a ingestão de alimentos, que é o caso dos orexígenos. As principais substâncias anorexígenas são leptina, produzida pelo tecido adiposo, insulina, produzida pelo pâncreas, e alguns hormônios, como é o caso do alfa-MSH, hormônio estimulante de alfa-melanócito, e o CART, que é o peptídeo transcrito relacionado à cocaína e anfetamina, né? As principais substâncias orexígenas, por sua vez, é a grelina e o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada ao AGUT, a GRP. Todos esses nós falaremos no próximo vídeo, então aqui é só para citar mesmo. Para finalizar, então, essa primeira parte, eu deixei uma pergunta. O que você espera em relação ao comportamento alimentar de um indivíduo com lesão do hipotálamo lateral e lesão do hipotálamo ventromedial? Essa é a hora que você pausa o vídeo, tenta responder e volta aqui porque vou dar a resposta. Bom, então se você pausou o vídeo e tentou responder,
Lesões do hipotálamo lateral, né, que é o centro aí da fome, vão gerar a afagia, a recusa alimentar. Por quê? Se eu lesiono o centro da fome, o indivíduo não tem mais fome. Logo, ele desenvolve a anorexia, ele recusa os alimentos. Isso é chamado de síndrome hipotalâmica lateral. Se eu lesiono, por sua vez, o hipotálamo ventromedial, o oposto acontece, porque é o centro da saciedade. Então, uma lesão dessa região leva à hiperfagia, que é o excesso alimentar. O indivíduo não tem mais saciedade. Logo, ele consome em excesso e desenvolve obesidade. Essa é a síndrome hipotalâmica ventromedial. Eu espero que você tenha conseguido chegar a essas respostas. Se não, volte o vídeo e tente chegar a essas conclusões. Aqui estão algumas referências dessa videoaula e eu te espero na próxima aula.